Segundo a abordagem centrada na pessoa, quais são as condições para o desenvolvimento humano? As condições inicialmente foram propostas para a psicoterapia individual, e são 6 condições. Depois elas foram sendo adaptadas em outras situações de pequenos e grandes grupos e as questões mais sociais, digamos assim. Então, a primeira condição é a condição do contato psicológico, que duas pessoas possam estar em contato psicológico. Isso significa disponibilidade, cada uma pelas suas razões, de se encontrarem. Por exemplo, se uma pessoa está totalmente drogada e embriagada, seria muito difícil ela estabelecer qualquer contato psicológico. Ela não estava totalmente consciente das suas possibilidades. Uma pessoa que se recusa a conversar com o psicólogo e dorme durante a sessão toda, ela também não estaria disponível. Um psicólogo, por sua vez, estivesse muito preocupado com a sua filha, com a sua mãe, ou com uma doença, alguma coisa assim, não estaria disponível. Então, que duas pessoas estejam disponíveis uma para a outra, possam estabelecer esse contato psicológico. A segunda condição, que o chamado cliente ele esteja, pelo menos naquele momento, com estado de vulnerabilidade, angústia e um estado de desacordo interno entre aquilo que ele vivencia, o que ele percebe e o que ele expressa, que é chamada incongruência, ou estado de desacordo interno. A terceira condição é que o terapeuta, ao contrário do cliente, pelo menos naquele momento, ele esteja congruente, que ele seja autêntico, esteja em estado de acordo interno entre aquilo que ele vivencia, o que ele percebe e aquilo que ele expressa. Isso significa uma inteireza, eu gosto mais desse nome, inteireza. O próprio Roger deu diversos nomes, nome de congruência, autenticidade, genuinidade, inteireza. Porque estar inteiro é estar. Eu estou aqui porque estar aqui é a coisa mais importante que eu tenho a fazer neste momento. Nada mais é importante, por isso eu tenho essa disponibilidade, essa inteireza. Algumas pessoas têm uma interpretação bastante inadequada, achando que ser autêntico é falar tudo que vem à cabeça para o outro. Eu costumo dizer que isso ou é falta de educação ou é impulsividade não controlada, não é congruência. A congruência é você poder expressar para o outro como você se sente com ele. Isso é que é, levando em conta todas as variáveis presentes. Essa é a terceira condição, a congruência do terapeuta. A quarta condição é chamada consideração positiva e incondicional do terapeuta. É a apreciação, a estima, o calor, o afeto que ele sente pelo outro, que não tem nenhum julgamento, nenhuma avaliação, ela é incondicional, eu não coloco nenhuma condição para estar com ele. Ele é positiva no sentido de você acreditar no potencial do outro. A positividade da consideração é uma consequência direta do postulado da tendência atualizante. Se as pessoas têm um potencial inerente ao crescimento, essa positividade, que é uma notação matemática, positivo para cima, negativo para baixo, uma tendência ao crescimento. Então, a minha consideração pelo outro, o meu afeto, a minha estima, é uma consideração positiva, quer dizer que eu não sinta coisas negativas, mas a positividade do desenvolvimento, do crescimento do outro e sem nenhuma condição de valor, sem nenhum julgamento. Isso é difícil? É muito difícil. O terapeuta tem isso todo o tempo da sessão? Não, provavelmente ele vai ter isso na maior, mas ele deve se esforçar para que essa incondicionalidade esteja presente na maior parte do tempo. Essa é a quarta condição. A quinta condição é que ele possa compreender o outro do ponto de vista do outro, isto é, a compreensão empática. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, sem nunca esquecer essa condição do como ser. Que se eu esqueço a condição do como ser, eu me identifico com o outro. E a identificação não é ruim, mas não leva a grandes lugares. Podemos chorar juntos, que é uma boa coisa,
mas necessariamente não é tão terapêutica. A empatia, ela fica entre a simpatia e a identificação. A simpatia é quando eu digo sim para o outro, eu tenho uma abertura positiva para o outro. Mas é só a simpatia. A empatia, ela vai além da simpatia. Eu poder sentir a dor do outro como se fosse minha, mas sabendo que ela não é minha, ela é do outro. Então eu vou ao mundo do outro e volto ao meu mundo. Ou seja, eu posso sentir a tristeza do outro, mas eu não preciso ficar triste com a tristeza do outro. Entendê-lo do seu referencial. Para isso é que eu preciso ser incondicional. Porque se eu colocar condição, eu não vou entender a tristeza, nem a alegria, nem o susto, a perplexidade do outro. A quinta condição, então, é a compreensão empática. E a sexta condição é que o cliente, a pessoa que eu atendo, ela possa perceber essa minha disponibilidade, a minha congruência e a minha incondicionalidade e a minha empatia. De nada adianta que eu avalie que eu estou sendo empática se essa minha empatia não chega lá no outro. Então eu tenho que ser empática num grau e numa qualidade que toque o outro. A empatia, a incondicionalidade e a congruência. Essas foram as 6 condições vistas, propostas para a psicoterapia, submetida a muitas pesquisas e as pesquisas confirmando que essas condições são necessárias e nem sempre suficientes. A questão da suficiência tem sido um pouco questionada quando você sai da psicoterapia individual para outras formas de relação de ajuda, digamos assim. Mas, de qualquer jeito, o Rogers manteve até o final da sua vida esse tripé das atitudes. E aqui é interessante quando se pergunta, então, qual é a técnica que se usa? Se a gente for bastante rigoroso em termos metodológicos e filosóficos, a gente vai dizer que não tem técnica, que tem disposição. A técnica, se é que tem, ela é atrelada às atitudes. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu esteja autêntico, empático e incondicional. E aí qualquer coisa é possível. Qualquer coisa tem um limite, que é o limite das atitudes. Eu tenho que ter essa disponibilidade de estar com o outro, é a coisa mais importante que eu tenho a fazer naquele momento. Nada mais importa. E isso remete à historinha das batatinhas do porão do Rogers. Quando o Rogers era criança, os pais eram protestantes muito religiosos e ficou com medo dos filhos, que eram 5 homens, o Rogers era o terceiro dos 5, de ficarem seduzidos pela vida urbana, e levou-os para uma fazenda, onde comprou animais, livros de agricultura racional, enfim, e as crianças, além de estudarem, participavam dessa pequena fazenda. E Rogers aprendeu muito sobre o método científico nessa época, sobre as experimentações. Ele era muito curioso e gostava muito das plantas, e observou que os pais guardavam as batatas no inverno para serem consumidas. Então, elas cresciam num porão, onde só tinha uma frechinha de luz. E o que ele observou é que os brotos das batatas se desenvolviam, mesmo em condições tão adversas, buscando a fresta de luz, crescendo nessa direção. Como ele também observou, eram brotos de batatas muito esquálidos, não eram verdes, eram pequenos, eram meio esquisitos, mas não deixaram de ser batatas. As batatas estavam se esforçando para expressar o seu potencial batatal. Elas não se transformaram em margaridas, nem em macaquinhos, nem em tomates, nem em seres humanos. Elas se transformaram em batatas esquisitas, digamos assim. Mas elas não deixaram de ser batata. Em condições adversas, elas expressaram o seu potencial. Essa é uma boa metáfora para a gente pensar no ser humano. Ainda que ele tenha um potencial ao crescimento, ele precisa de certas condições psicológicas facilitadoras. Da mesma forma que a batata, para produzir um broto bonito, ela precisa de água, sais minerais, o calor do solo, ela precisa dessas condições.